Bom, queria começar perguntando para você, Carla. A gente conversou da outra vez, do lançamento dos dois primeiros filmes, e aí você me contou um pouco sobre como foi viver a Suzane, essa preparação toda. Aí eu queria saber de você o quão diferente foi, agora para o terceiro, que você não tinha que viver as duas versões, você estava vivendo uma Suzane quase que palpável, né? Porque estava nos autos do processo, no livro da Ilana, como é que foi? Como diferente foi essa segunda vez para você? Vale lembrar que, assim, os outros dois filmes também foram baseados nos autos do processo, né, e tudo mais, só que tinham duas versões diferentes ali, baseada nos julgamentos de cada um e nas versões de cada um. Então, por isso que o acting de um filme para o outro era tão diferente. Agora, nesse outro filme, eu acho que o desafio não era interpretar de uma forma diferente, mas sim como mostrar essa personagem por uma perspectiva diferente, através do olhar da polícia, nessa questão toda de investigação. Então, enfim, um processo bem delicado, né, por se tratar de um true crime, uma história que marcou e ainda marca o nosso país todo, né? Qualquer coisa que fala, que é dita sobre o caso, tem uma grande repercussão. Então, a gente agora, nesse terceiro filme, mesmo com o sucesso dos dois, eu acho que foi muito desafiador, uma experiência nova. Por mais que a gente tivesse uma memória, né, daquele registro, da criação da personagem, mas eram 4 anos depois, né? Teve uma pandemia no meio disso tudo, e um roteiro completamente diferente, com uma proposta diferente, mais densa, mais intensa, que gera aquele desconforto, né, o tempo todo, de tensão, tanto para nós que fizemos, e acho que para quem assiste também. Vendo de fora, o filme me impactou dessa maneira. Então, com certeza, foi bem diferente das outras da primeira vez, mas eu acredito que esse filme ele encerra esse ciclo da trilogia com várias informações que não estavam presentes nos outros dois filmes. Então Com a gente certeza. pôde vivenciar, enfim, questões novas. Os meninos vão poder complementar aí. Bom, então, Alan, o Christian, ele é uma peça-chave, né, para a investigação, principalmente nesse terceiro filme. E como ele é uma pessoa real, ele tem defeitos, ele tem qualidades, né? Enfim, a gente está falando de uma pessoa que existe de verdade. Como é que foi interpretar esses nuances Tá do Christian aparecendo. para você? Olha, eu parto do princípio falando que eu acho que de imediato a gente nunca pode julgar um personagem. A gente estava falando, teve uma entrevista, em algum momento uma jornalista falou assim, é questão de defender o personagem, eu não falo sobre defesa, só falo sobre não julgar o personagem. E a partir desse momento, quando a gente entra no não julgamento, eu acho que aí começa a existir uma liberdade de entrega, né? De complementação. É, eu fui um pouco emocional agora. Você poderia reformular a pergunta um segundo, que eu me perdi o laço. Não, não se preocupa. A gente está falando de um personagem real, né? E aí, Sim. essa pessoa tem defeitos, tem qualidades, ninguém é 100% ruim ou bom. A gente não está falando simplesmente de um vilão, a gente está falando de uma pessoa que existiu. Aí eu queria saber como é que foi interpretar esses nuances do Christian, porque ele era uma pessoa assim, ele cometeu o assassinato, mas ele era, por exemplo, uma pessoa muito carinhosa com o irmão dele, entende? Tem essas Cara, nuances. eu acho assim, ó, quando a gente faz um trabalho desse, quando a gente fala sobre não julgamento, quando a gente fala de criar um personagem, a gente tem que entender o que não se debate muito sobre isso, e quando debate parece que parece que é proibido se falar sobre isso, né? Sobre a questão de todos nós temos o lado bom e o lado mal como ser humano, e todos nós temos sombras. O que me interessou desde o início em embarcar nessa história foi entender o psicológico, o que leva um ser humano a chegar, desde a primeira ideia do pensamento até a execução.
dessa história, né? E existe uma trajetória narrativa aí dentro desse herói, vamos colocar assim. E, e a gente tem que entender que todos nós somos tanto para o lado positivo quanto negativo em potencial. E a gente não pode abdicar disso. A pergunta que levantei agora há pouco é: será que a gente nasce com a predisposição a tal, ou se a gente acaba se tornando produto do meio? E a gente entender esse movimento dentro dessa narrativa, eu acho que é o mais interessante. E em nenhum momento entrou uma questão de julgamento exatamente por esse campo, porque é muito fácil você pegar um lado do processo, você pegar qualquer referência e já ter um ponto de vista do que já foi dito. E eu acho que todo personagem, ou quase todos os seres humanos, a não ser que tenha um grau de patologia muito alto, tem um lado forte muito humano. Então eu sempre me atento ao lado humano do personagem. Eu acho que isso é a grande chave de uma construção, de uma criação de um personagem. E eu acho que tem uma particularidade do gênero True Crime que é muito, muito claro dentro desse universo, é que apesar do protagonismo, colocando aqui como tempo de tela, né, como destaque de perspectiva, não necessariamente como uma figura de um herói. Apesar disso, isso não existe nenhum romance, não existe nenhuma, de fato, tornar esse protagonista um herói. A gente conta a história da maneira fiel, como os crimes aconteceram, como essas pessoas não deixaram e não passa pano para nada. O ponto do True Crime é exatamente esse, é mostrar o que estava acontecendo para as pessoas que acompanham poderem, do acesso da sua casa, entender e passar por esse lugar de julgamento, enfim, entender como não repetir os mesmos atos, enfim. E eu acho que isso é interessante, com o gênero se popularizando mais agora no Brasil. Entender que não necessariamente os protagonistas dessa história precisam ser os heróis. Então, nesse caso aqui, a gente não vai avaliar enquanto herói e vilão, de uma forma maniqueísta, mas, assim, réus confessos, que é o que não muda, independente do que aconteceu. Pronto. Inclusive, Leonardo, é muito interessante ver o Daniel nesse filme, porque ele, para mim, mudou muito. Ele é quase como se a gente sentisse dó dele, porque ele parece conturbado, ele parece arrependido. O Christian é pragmático, a Suzane, enfim, sabe, tá tentando organizar tudo, e o Daniel parece nesse filme mais perdido, sem saber o que fazer. Uma hora ele tá todo vilãozão, sendo grosseiro, outra hora ele tá perdido, chorando, pedindo ajuda. Como é que foi para você interpretar novamente o Daniel, só que de uma maneira tão diferente? Eu acho que na minha interpretação do personagem existe realmente essa confusão, porque ele passeia por um lugar de acreditar por um momento em que a atitude dele foi para salvar alguém e aquilo não deixou de ser quem ele era, ele não mudou enquanto pessoa. Isso vai se desconstruindo a partir do momento das consequências dos atos. Ele vê o cerco se fechando e eu acho que o que sobra antes da prisão são as relações tanto da família dele com o irmão, como com a Suzane. Quando ele vê isso se ruindo, ele perde tudo. E ele entende que, na verdade, nenhum dos valores que eram antes assumidos, né, como se ele se visse como uma pessoa boa, independente do que aconteceu, nada sobra. Então eu acho que essa confusão é exatamente o retrato da desconstrução do personagem. Eu acredito que cada um no seu registro traz isso muito claro nas cenas do interrogatório, que são as partes mais intensas, né, desse filme. E enquanto o Christian era o irmão mais expansivo, isso já via desde das outras cenas, dos outros filmes, o Daniel tinha essa coisa muito interna, né? Era uma catarse interna, em que tudo tá ruindo, mas ao mesmo tempo ele não tem mais nada o que fazer. Então essa confusão permeia todo o percurso do personagem, e eu acho que o grande desafio é isso, enquanto ator emprestar essa energia e estar disponível para fazer da forma que o roteiro descreve muito bem. Então, apesar de estar aqui tentando explicar de forma mais minuciosa, o roteiro ele tem todo esse percurso já desenhado e a gente preenche para o público colorir. E eu acho que é um pouco disso o meu trabalho. Não, com certeza as cenas do interrogatório foram bastante emblemáticas, assim, porque, como você disse, os três são muito diferentes, né?
É muito engraçado, né? Até ver a delegada falando com eles, e aí você começa a ficar nervoso, dava vontade de bater no Daniel, tipo, fala logo, e ela, não, e ela é como se ela estivesse gritando na minha orelha, né? E aí, aproveitando, Bárbara, a delegada que você interpreta, ela não existe, né, na vida real, porque ela não é a doutora Cíntia, né? Como é que foi para Isso. você criar, então, diferente dos outros, um personagem que junta mais, né, junta mais policiais e todo mundo que fez parte dessa investigação do que uma pessoa só para interpretar. Fernanda, eu acho que é um personagem que, assim, a construção dele parte muito mais de outros fatores do que do psicologismo, assim. Eu acho que é um personagem que, para fazer ele bem, é preciso estar no todo. Assim, eu acho que ele parte do que foi as informações. É um personagem muito instrumental ali dentro da história, né? Tem uma tarefa muito específica, sabe? Então, eu acho que, para mim, o mais importante na construção da Heloísa era entender o processo de fato. Entender o que tinha acontecido, o que eram as informações reais que tinha, o que tinha nos autos, o que tinha no livro da Ilana, o que tinha no roteiro, para, a partir daí, ir conduzindo as cenas com um vetor muito, muito claro. Assim, era um personagem que o objetivo era muito... Em cada cena está muito desenhado, né? Do que é, para chegar na resolução desse caso, assim. E aí, acho que eu fui construindo ela muito com os outros colegas também, sabe? Com o Arthur, com o Tchê, porque a gente funcionava como um grupo policial e cada um tinha uma função ali dentro, né? Então, acho que foi um personagem que o que mais me pegou era estar com ela o tempo inteiro muito forte, porque eu precisava dessa energia para o filme não perder. Né? A condução da investigação tem uma. Opa! Tem uma urgência, né? Então, essa urgência que eu precisava trazer muito para ela. Não, parabéns, ela é muito badass, eu gostei bastante da delegada. E aí, minha última pergunta, porque como eu disse, são só 15 minutos, um absurdo. Queria perguntar para todos vocês, se vocês puderem me contar rapidinho, o que foi mais difícil de gravar? A cena do interrogatório, as cenas das mortes, enfim, se vocês puderem me contar um pouquinho. Bom, para mim, sem sombra de dúvida, foi a sequência de cenas do interrogatório, né? A gente gravou em um dia essa cena, numa diária só. Então, para mim, o maior desafio foi o estado presente, conseguir sustentar essa emoção do início ao fim. Então, isso para mim foi meu catártico e muito desafiador. Bom, acho que para mim um momento bem marcante. Todas as cenas foram muito marcantes, na verdade, né? Foi um processo bem intenso para todos nós, apesar do set dos bastidores ser muito leve, muito harmônico, de muita união e de muitas risadas também. Mas quando a gente entrava para gravar, era um respeito sobre a história e um foco sobre tudo aquilo que era necessário para a cena. Mas eu acredito que um momento muito marcante para mim, que eu nunca tinha vivenciado como atriz, foi rodar dentro de um presídio real. Então a energia já era completamente diferente. As pessoas que estavam naquele local nos recepcionando tinham, enfim, histórias para nos contar sobre o caso também. Então eu acredito que isso me marcou muito. E com certeza isso influenciou nas últimas sequências de cenas do final do filme, onde 4 anos depois, né, tem a parte, enfim, do veredito final e da própria prisão. Então, com certeza isso me marcou muito como atriz. Foi bem desafiador. Eu acho que meu grande desafio, assim, lógico, falando de dificuldade, a cena do interrogatório requeriu mais atenção e mais disponibilidade emocional. Mas acho que o grande desafio do filme como um todo foi costurar as duas outras versões que não poderiam ser ignoradas, porque eu acho que se tornou um grande referencial para o público, e pegar esse terceiro roteiro do filme, que dito pela polícia, que é o que mais se aproxima da verdade, né? Então, costurar esse Daniel, que também é um pouco das duas versões, mas
ligado a tudo isso sem desprezar, sabe, as informações anteriores. Eu acho que o grande desafio era isso, era manter o trabalho nessa sequência e aí criar um terceiro personagem a partir disso. Bárbara? Eu acho que a sequência do interrogatório, Fernanda, porque eu até falei disso já, para cada um dessas pessoinhas aí eu tinha que fazer um tipo de energia diferente, porque a gente fez um jogo que era real. Então, de fato, a gente tinha o roteiro como base, mas os meninos não sabiam bem exatamente o que ia aparecer ali. E eles tinham que reagir ao momento. Assim. Então, a gente teve muito espaço para improvisar, então trazia coisas que eram, obviamente, dos autos, mas que pegava eles de surpresa. Então, essa questão que o Alan falou do estado presente, eu tinha que estar o tempo inteiro muito ligada, entendendo em que estado que eles estavam, para poder saber o que eu ia usar para poder mexer com eles ali. Então, tipo, vi, por exemplo, na preparação que no personagem do Léo, quando entrava no setor família, o Daniel, o personagem que ele estava construindo, se fragilizava. Então, isso eu tinha que usar no interrogatório em algum momento. Em que momento entrar com isso, sabe? Com a Carlinha, que é essa personagem, a Suzane, que é uma figura muito mais fria. Como desconstruir essa figura até chegar no limite que ela vai confessar e perder o controle, sabe? E o Alan naquele estado, né? Como pressionar ainda mais e levar aquilo. Então, eu acho que foi, ao mesmo tempo, foi o mais divertido, assim, de fazer pelo jogo cênico. Foi também mais exigente, foram cenas mais exigentes. Uau!